Oi, gente. Olha eu aqui de novo. Eu tô gravando esse vídeo para que de alguma forma a gente eternize a discussão que a gente teve hoje sobre masculinidade, né? Então, como que surgiu a proposta? Primeiro, a proposta surge então, né, a partir da CR, tô com minha cola aqui, a partir da CR, da gente fazer lives, e um desses temas que surgiu lá durante as lives era pra gente falar sobre masculinidade. Masculinidade é um dos eixos, é uma das linhas de enfrentamento ao ciclo de violência contra a mulher. E a gente entende que reconstruir, redescobrir, ressignificar, transformar, propor novos diálogos sobre masculinidade é uma forma de enfrentamento e uma forma muito importante, né? Talvez incisiva, de transformação de uma sociedade. E aí, a gente fez uma live, agora há pouco, ainda tô com a roupa, não sei quando que isso aqui vai ser postado, mas agora há pouco, com mais 4 companheiros, a gente pôde partilhar um pouco da perspectiva do serviço. Como que nós, homens, lideranças da pastoral da juventude, a gente se sente nesse espaço de coordenação, tendo a campanha, né, como eixo transversal, como pano de fundo, como linha de frente, como ferramenta metodológica, e aí a gente vai chamar, cada um vai chamar de uma coisa, mas tendo aí a campanha, esse boom de discussões, fazendo a gente repensar as coisas aqui no nosso regional. E aí, a proposta era a gente pensar o quanto que essa campanha tem transformado a gente numa questão individual mesmo, de eu no espaço, né? E a gente chama primeiro o Toninho. O Toninho é lá de Cachoeiro do Itapemirim. E ele vai falar pra gente um pouco sobre a experiência dele, né? À frente do serviço de coordenação arquidiocesana, de como que Cachoeiro do Itapemirim vive a campanha, né? Como que ela propõe encontros, como que está impregnado nas relações. E aí nós vamos ouvir ele um pouco. Show? Aí vocês olham aí pra vocês verem. Fato em si, uma live bem produtiva, muito participativa, e a nossa diocese vem chegando nessas aberturas em si, juvenis, para falar sobre a campanha. Entendi. Então tá sendo bem da hora, né? Tem umas perguntas aqui. Saem do município para vender em outros estados, pinos e tal. Então esses, que, a princípio, os mais contaminados. Nos homens, né? E ele falando que como que o homem ele não quer usar máscara. Uma coisa simples, né? De um cuidado por si, cuidado para o outro, mas para ele não. Porque na verdade ele sabe que é bom para ele e precisa. Mas do que o outro homem não tem sobre isso. Ele falava que ele usava fora daqui, mas quando chegava aqui não usava. Porque o machismo é de que, lá, bobá, está usando a máscara. Né? Ele usa muito se tem, lá, bobá. Então, assim, como que o machismo em si está do homem para o homem. Essa imagem de passar para o outro homem que tem que ser algo muito firme nesse sentido. Né? Sim. Não, tem que mostrar. Eu sou macho. Então, assim, tem gestos simples de um cuidado para si mesmo, que sabe que, para ele tem a consciência de que precisa se cuidar. Mas eu tenho que mostrar para aquele cara que eu sou homem, o vírus não vai me pegar, porque eu sou homem.
nesse sentido, né? Uma ignorância a esse nível, a esse nível. E está do lado voltando aí à pergunta das meninas, de que pode, é realmente trazer mais temas relacionados a esses questionamentos do homem. Machismo, a sua imagem, né? O homem ele é cobrado de mostrar uma imagem bem rude. Né? Aqui nós somos toda a diocese em si, né? O litoral nós somos compostos entre pescadores, né? Que são bem pescadores, agricultores. Nas montanhas temos muito italianos. Então, italiano que é bem rude, bem machista. Então, trazer para a cultura em si esses temas que jogam nas nossas mãos, como homens, o que a gente faz com isso. Isso acrescenta, isso vem somando a minha masculinidade, ou isso vem me criando uma capa, eu tenho que mostrar algo que eu não sou. Né? Então tem muito disso. Compreender que você se reunir com jovens dentro da igreja e falar de uma campanha onde existe um número gigantesco de violência contra a mulher, eles ficam um pouco perdidos. Mas o que eu tenho a ver com isso? Eles pensam que escutar em si o evangelho e não colocar a prática em si é um pouco controverso. Aí, depois, a gente segue a discussão pensando mesmo, né, dessa importância de ser homem, ainda talvez pensando ainda nessa discussão que a gente teve, né, com essa primeira conversa, dos lugares em que a gente está, os lugares que a gente ocupa, e o quanto que existe um caminho entre ser homem, ser mulher. Isso é coisa de homem, isso é coisa de mulher. É interessante o quanto que a gente traz, né, o assédio, as piadas, todas essas coisas que a gente vai abrindo mão, e quando a gente abre mão disso, a sexualidade começa a ser questionada, e aí começam as piadinhas, e como a gente vê também que não tem nada a ver, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ser homem e ser mulher não tem relação com quem você transa. É importante a gente tirar o sexo dessa discussão. Porque também quando a gente quer falar de sexo, a gente tem altos dedos, né? Então fica essa lei, a gente quer falar de sexo, mas também não quer. Então acaba que a sociedade ela é muito preocupada com quem você está transando ou não, e isso é bad vibes. E aí essa primeira conversa com o Toninho trouxe isso, né, pra gente de partilha mesmo do serviço, de como que a gente repensa esse lugar onde a gente está inserido a partir do que a campanha propôs pra gente. E como que propôs pra gente? Talvez nesse espaço do regional, né, talvez isso não tenha ficado claro, mas a gente recebeu material, a gente teve rodas de conversa, muitas vezes, às vezes, no acompanhamento mesmo, né? Teve uma reunião da CR, na cidade de Ouro Preto, isso, em que a gente pôde rezar e conversar sobre masculinidades, né? Foi um encontro aberto, onde as meninas falaram também, os meninos falaram. Foi bem da hora, bem da hora. E isso já impulsiona a gente para o segundo papo, né, que foi com o Lelé, do IPJ, o Lelé é assessor da PJBH, que vai trazer essa dimensão da assessoria, né, os desafios de ser um homem assessor em tempos de campanha nacional de enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher, que é para além da ação, ainda tem a dimensão do acompanhamento, né. Então, vamos dar uma bisoiada aí no que o Lelé falou, mais ou menos. Primeiramente, acho que é um grande desafio estar nesse espaço de assessoria no momento que é proposta uma campanha
como a campanha contra o enfrentamento aos ciclos de violência contra a mulher. E é desafiadora por algumas razões. Apesar de ser um meio em que, como na média da população, a maioria das pessoas é mulher, e apesar de ser um meio progressista dentro de um ambiente que é mais conservador, que é o caso da igreja, né? Olá, Lina, deixa eu dar um oi para minha prima, a gente que há tempos eu não vejo. Então, como eu dizia, apesar da gente estar no meio que é mais progressista, num meio tão conservador como a igreja, era algo que não se falava, era algo que ficava na surdina. A questão da presença, do papel da mulher e do machismo nesse espaço, que, na verdade, é um recorte do que é a sociedade, até então estava em subterfúgio. Então, para mim, como membro de um instituto de formação de juventude, para mim, enquanto assessor, é de uma felicidade muito grande falar sobre isso, porque eu acho que era mais do que necessário, e acho que as mulheres, nossas irmãs e companheiras de caminhada, gritavam já há tempo sobre isso, e ao mesmo tempo me assusta um pouco perceber como é que ainda existe tanta resistência a falar sobre o assunto. Uhum. E primeiro porque a gente não fala de algo imaginário, a gente fala de fatos reais. A violência contra a mulher, em todos os meios da nossa sociedade, isso inclui a pastoral também. E quando eu falo da violência, gente, é necessário dizer que não é a violência, apenas a violência física, porque todo mundo já imagina a violência física / doméstica, são os ciclos de violência que podem ser psicológicas, verbais, o humor violento, né, o humor preconceituoso, todas essas formas que estavam aí pipocando, já há tempos já estavam massacrando as nossas companheiras. Então, uma alegria grande falar disso, é um grande desafio também, enquanto homem, falar disso. E é um desafio gigantesco, enquanto homem, também, falar da construção da masculinidade. E aí, acho que é importantíssimo a gente falar que, sim, a gente precisa, e eu falo, já saindo da esfera, né, do assessor e como psicólogo, a gente precisa falar de como a gente constrói as masculinidades, sim. Porque é algo que é extremamente doentio, sabe? Para além das questões das imagens, dos estereótipos, né, de menino veste azul, menina veste rosa, homem é força, mulher é sensibilidade, para além disso, é adoecedor porque você cria uma série de imagens, expectativas e cobranças em cima dos homens, em cima das mulheres, que adoecem. E aí a gente adoece as nossas companheiras, irmãs, esposas, mães, e as mata devagar. Aliás, as matamos, né, vamos falar o português correto, as matamos de uma forma muito lenta. A gente não mata as mulheres só quando as agride fisicamente, só quando um ex-namorado inconformado atenta contra a vida da mulher. A gente mata quando a gente faz piadinhas, quando uma presidente da república não sofre todo tipo de piada machista e as pessoas consideram normal. Quando uma mulher esportista como a Marta, uma mulher que é simplesmente a maior artilheira da história das Copas do Mundo, a maior, ponto, não se discute, quando ela é tratada com desdém, quando você fala disso, quando você fala, é um orgulho para o Brasil. Eu, como fã de futebol, tenho um orgulho gigantesco de poder ter visto ela jogar, e, no entanto, a primeira coisa que fala é: quantas Copas do Mundo a Marta ganhou? Quantas mulheres já ganharam na Fórmula 1? A gente mata as mulheres assim, porque aí a gente literalmente desconsidera o papel delas, enquanto esportistas, enquanto cientistas. Vale lembrar, eu quando criança eu queria ser astronauta. Quem fez os cálculos que permitiram que o homem chegasse à Lua no Projeto Apollo foram mulheres, em alguns casos mulheres negras. Quem fez os cálculos que permitiu que, há um ano atrás, pela primeira vez na história, fosse fotografado um buraco negro, foi uma mulher. Então partilhava um pouco dessas angústias também, desses lapsos que a educação, por exemplo, a educação superior, no meu caso, numa faculdade de humanas, trazia. Apesar que na UFMG eu tive a felicidade de já ter essas discussões, né? Já ter, por exemplo, disciplinas sobre masculinidades,
sobre diversidade, e eu ter tido o privilégio de fazer algumas delas, então já discuti isso. Era desafiador porque justamente nessa caminhada da pastoral é a primeira vez que a gente toca no assunto. Então, efetivamente, é tudo muito novo. Eu acho que isso, então, tem que trazer para a gente uma desobrigação. Quando eu falo desobrigação, não é que a gente tem que ser descuidado nem nada, mas a gente precisa entender que é tudo muito novo. Então, que a maioria de nós que está no papel de coordenação e assessoria está meio que tateando o assunto. E principalmente para os assessores e coordenadores homens, é necessário um cuidado redobrado, porque se a gente está tateando um assunto tão delicado, então a gente precisa efetivamente fazer todo um esforço e acima de tudo, a gente precisa ter humildade de reconhecer mesmo e dizer, né, mulheres, venham cá, me ajudem. Digam para mim digam para mim onde eu estou errando, sabe, onde eu estou falhando. Porque acho que uma das coisas mais cruéis da estrutura de como é construída a masculinidade, a feminilidade na nossa sociedade é que é tão intrínseco à nossa cultura que muitas vezes a gente, enquanto homem, só vai perceber isso em situações muito limites, muito limítrofes, assim. Às vezes é preciso uma situação de conflito para a gente perceber que não é só uma piadinha, que comentar, né, quando tem uma mulher no trânsito, não é? Quando você comenta tinha que ser mulher, isso não é só uma piadinha. Isso traz uma carga que é potencialmente assim, destruidora para a autoestima, para a confiança das mulheres. Eu fiquei tocado há poucos dias atrás, né, uma pessoa conhecida minha me enviou um vídeo sensacional do Google intitulado Tinha que ser mulher, que é de uma adolescente de uns 11, 12 anos, que ouve essa frase, vai até o Google e usa, né, o comando de voz, né, tinha que ser mulher, e começa a aparecer uma série de situações, de que, por exemplo, quem criou a tecnologia, né, os construtos teóricos, né, que permitiu a comunicação via celular, GPS, rádio, foi a mulher, que era atriz também, a Heidi Lamar. Quem fez o cálculo, como eu falei, para o homem chegar à Lua foi a mulher. Quem é a maior artilheira da história das Copas do mundo de futebol é uma mulher. Chupa Close. E a mulher brasileira ainda. E daí por diante. E aí toda vez a menina falava, tinha que ser mulher, lembrava disso. E termina com essa mensagem positiva. Eu vi o vídeo, eu fiquei assim, tocado, eu falei, gente, eu tenho que espalhar isso. Eu comecei a mandar o vídeo para um monte de lugar. Mandei inclusive para o grupo da PJBH. Porque eu achei ótima a tirada. Ele me foi um tapa na cara, um tapaço na cara, assim, de luva de pelica, porque eu já fiz essa piada antes, sabe? E eu não dirijo, por exemplo. Eu não dirijo. Então, é uma angústia que eu compartilho também. Que talvez com um pouco mais de experiência, eu consiga entender que, às vezes, a gente precisa ter cuidado, ter sabe? É processual, então não adianta a gente querer correr mais do que as nossas pernas permitem. E mais ainda, mais do que nunca, a gente precisa trazer as mulheres para perto para dizer isso mesmo, para escutar elas, para entender delas, né, em que afeta. Porque eu nunca vou ter acesso a essa experiência. Eu não sou mulher. Então, por que eu não vou ouvir quem melhor pode me dizer isso? Mas é uma angústia, assim. Sendo homem, é uma tremenda angústia também. É uma tremenda angústia. E não é nenhum demérito ter a humildade de pedir ajuda nesse sentido. Nenhum. E é muito interessante isso que o Lelé traz para a gente do compromisso do Instituto, né? Em continuar construindo junto com a PJ do regional, né? É reconfortante, porque a PJ tem sido um espaço parceiro e de referência para a gente há 30 anos, né? Então, que continue assim. O nosso terceiro papo foi com Matheus Leão,
lá da Diocese de Itabira e Coronel Fabriciano. Ele é de Nova Era, se eu não me engano, mas eu acho que é Nova Era. E ele vai trazer um pouco da dimensão das políticas públicas também, né? Ele vai falar da estrutura da igreja. Então, pensando que o Toninho traz o serviço e os desafios, né, de uma comunidade ribeirinha, de pescadores, de agricultores. O Lelé traz a dimensão dos centros urbanos, dos institutos, e agora o Matheus Leão vai trazer essa perspectiva política, como que a gente constrói políticas públicas, o machismo que está presente nas nossas igrejas, nas nossas comunidades, do papel, né, do homem, o papel da mulher, e como que a gente desconstrói isso do micro para o macro, né, pensando num país, uma política. E aí vamos dar uma olhada, beleza? Ela tem que ser trabalhada para além da pastoral. Acho que a pastoral se propõe muitas das vezes nas campanhas. Esse desafio foi com o Extermínio da Juventude, que teve um resultado assim tão bacana que chegou a estar num livro de sociologia. Essa campanha do ciclo de violência contra as mulheres, ela também tem que ser ampliada, e a gente vem tentando fazer. Também, obviamente, nos nossos espaços, místicas, a gente tem conseguido fazer um debate bem bacana aqui, sempre trazendo essa questão. E um foco principal que a gente sempre gosta de lembrar, o homem ele tem que participar do processo, mas a maioria dos espaços é um momento da gente dar o espaço de fala da mulher, né? A mulher, ela, por muitas das vezes, ela é calada, e a gente canta aquele hino bonito do ter vez, voz, lugar, nos momentos de comunhão, mas por quantas das vezes a gente não dá isso para a mulher, seja ela jovem, ou seja ela uma mulher mais velha. Então é um momento que a gente tem que construir ele com as pessoas, mas tem que construir ele principalmente dando possibilidade para que as mulheres construam a sua narrativa, mas construam a sua realidade. Nós temos que nos formar, mas nos formar a partir, eu acredito muito, nos formar a partir do que elas têm a nos dizer. Eu acho que é um processo que a gente tem que passar por uma construção, uma formação muito grande. Entendi. E aí, cara, eu queria saber, por exemplo... Em 2018, que foi até quem veio, foi a Ildete nos trazer uma formação, onde a gente trouxe a mesma metodologia do Acre, com a proposta da Samaritana, conversar ao redor do poço. Porque, assim, até uma provocação que você nos faz também, como que a gente consegue trazer a pedagogia de Jesus para o debate da mulher? Jesus que consegue sentar, na época era proibido o homem conversar com a mulher sozinho, não se conversava judeus com samaritanos, e Jesus vai sozinho num lado de um poço, conversa com a samaritana, e ele rompe barreiras. Então é um momento da gente começar a romper essas barreiras do machismo, entender também que nós homens, uma das coisas durante o processo de lançamento também, que foi nos questionado, nós homens somos machistas, a sociedade ela é machista. A gente tem que reconhecer o nosso machismo para que a partir disso a gente possa reconstruir. A gente sempre vai estar num processo de desconstruir para reconstruir, né? Então a gente não pode ter um processo de enfraquecimento, você tem que ser forte. Tem que ser forte, mas entender muito e especificamente. Somos machistas e temos que debater um espaço onde tem que dar a vez para a mulher, dar a voz para a mulher falar. Referência em uma, a gente vai ser referência em qualquer outra, né? É como que a igreja, por conta dessa hierarquia pesada que ela tem, até histórica, né? Ela legitima melhor o homem nesse espaço de pastoral e não a mulher, né? A gente pode até ver o peso, né, que os freis têm e os irmãos do que as freiras, a perspectiva do trabalho, todas dessas coisas assim, né? Só uma realidade muito forte que a gente tem, como é lidado a questão, como você diz, dos freis, dos irmãos, dos padres, e como que a mulher que
quer se doar à vida religiosa, uma irmã, ela é desvalorizada. Ela passa por um processo que eu até vejo muitas, num processo que eu acho que é humilhante até ter que ficar pedindo ajuda financeira para participar de uns encontros, porque não tem aquela ajuda na paróquia ou na região pastoral, na própria diocese, entendeu? É humilhante. Eu acho que a igreja ela propicia isso. Mas isso também não é diferente do nosso espaço, Tiago. Eu, basicamente, tenho uma inserção muito bacana, muito forte na questão no meio político. O que aconteceu, o Golé citou, o golpe com a Dilma, simplesmente por ela ser mulher, simplesmente por ela ser mulher. E a gente vê claramente que a Dilma, a força que ela teve, e que muitos homens não têm, jamais vão ter. Eduardo Cunha, que a condenou, chorou no processo dele, e ela foi firme, ela não demonstrou fraqueza. Então, assim, o golpe, porque os homens não queriam escutar uma mulher, entendeu? E hoje a gente tem 193 países, isso eu leio com bastante frequência. Numa pesquisa feita com 193 países, nós ocupamos a posição 154 do ranking de participação de mulheres, com apenas 10,7% de mulheres em todo o nosso parlamento, seja Câmara de Vereadores, deputado estadual, federal ou Senado. Uma participação muito pequena, muito pequena. E por muitas das vezes se usa o nome da mulher porque você tem que cumprir a cota dos 30% para ser candidato a vereador, ou numa chapa proporcional, digamos assim, entendeu? Como que a gente tem que fazer para valorizar em todos esses espaços? Seja no político, seja, igual você citou, na nossa paróquia, comunidade, seja também na pastoral da juventude, seja no espaço diocesano, que muitas vezes vemos homens levantando o tom de voz para poder ofuscar a voz da mulher, porque a mulher está discordando dele, e por muitas das vezes, na maioria das vezes, inclusive, a mulher está com mais razão do que o homem completamente arrogante, entendeu? Não consegue ter esse diálogo. Sim. E aí, mano, pra gente encerrar a sua participação, o que você acha que as meninas que estão aí, né, concluindo o processo da campanha do nosso regional, elas podem fazer listas de ação que você pode indicar para elas, para incluir mais os meninos, né, nesse processo? Então, um desafio. Eu acho que é um desafio muito grande, Thiago. E uma provocação que eu acho que é difícil até para a gente pensar, nem se a gente tivesse ao longo do encontro, mas é difícil achar, e difícil para as meninas também tomar uma definição. Mas eu acho principalmente que as mulheres devem trazer para nós, além dos dados que a gente acha tranquilamente nas redes sociais, na internet, sobre a violência contra a mulher, principalmente as mulheres trazer para nós as principais frases que elas escutam, que por muitas das vezes saem da nossa boca, que a gente nem imagina que são machistas. Muitas vezes algumas brincadeiras que a gente faz, e aí ela não entende que é uma violência, mas é uma violência no ouvido da mulher. Então, se trouxer algum material, trazendo esse relato de frases, trazendo pistas de ações para nós, homens, trabalharmos no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal, para poder fazer esse processo de desconstrução muito grande. Eu acho que é um debate que tem que partir, mas também trazer... eu já vi algumas propagandas, de curso, mas é muito difícil. Rodas de conversa, eu acho que teve um em Belo Horizonte, se não me falha a memória, sobre a questão da masculinidade tóxica para a desconstrução do machismo a partir do homem. Acho que é necessário, talvez, se a pastoral da juventude nos propor isso, nos desafiar a isso. Sim. Um encontro onde nós, homens, um encontro formativo, aí pode ser feito para a base, paróquia, cada diocese trabalhar da sua forma, para nós, homens, pensarmos dessa linha, mas também eu vi aqui, não sei quem, questionou, falando que a maioria das vezes mulheres também são machistas. Também, obviamente, não quer dizer que é só nós homens, mas também trazer as mulheres para esse debate, obviamente focando no machismo do homem, mas também no machismo estrutural, no machismo da sociedade no geral. Sim. Uma fala interessante do Matheus, quando ele traz a presidente Dilma como uma referência para a gente, né? Então a gente consegue ter referências femininas para nós homens. E quanto que é importante isso, né? A gente lê livros de autoras mulheres, assistir filme, prestigiar filmes, né, de diretoras mulheres,
protagonistas fortes, que contam a história de mulheres numa perspectiva forte, né, de autonomia, de protagonismo mesmo. Comprar produtos de iniciativas encabeçadas por mulheres, todas essas coisas. Assim. Nós homens precisamos olhar, o Lélia também traz isso, né, da Marta, mas a gente precisa também olhar com admiração para as mulheres, na perspectiva de que ela nos faz sermos pessoas melhores na construção de conhecimento mesmo, né? Como pensadoras, como artistas, como cientistas, entre essas coisas. Engasguei. O último convidado é o Thiago, meu xará, lá da Arquidiocese de Mariana, a cidade de Remédios. E ele vai trazer um olhar sobre ser liderança e ter a campanha de enfrentamento ao ciclo de violência contra a mulher como tão presente, né, na diocese. E ele vai trazer a perspectiva do encantamento, do amor pela pastoral, da paixão, e de como ele se sente feliz de estar nesse espaço, construindo com a gente. E traz também algumas outras pistas, beleza? Então vamos ver o que ele vai falar. E foi esse processo, assim, de ir se reconstruindo e tomando cuidado com essas coisas, assim, questionando mesmo todas essas visões, né, que a gente tem, e entender que o nosso ponto de vista não é o único. Sim, sim. E tem outra coisa também, Xará, que rola, assim, quando se levantava o tema e tal, eu não me sentia à vontade para falar sobre, sabe, assim. Ela passa, tipo, imensamente por nós homens. Então, a questão é exatamente essa, mostrar que as mulheres não estão sozinhas e que elas querem conversar com os homens também, que isso que não precisa ser um nós contra eles, entende? Tipo assim, 5 anos acontece muita coisa, mas Beleza? em 2015 é ali. Essa questão, quando fala de feminismo, sabe, não conversou. E às vezes conversou demais. Achar que são 2 times de futebol, que um tá contra o outro e vale tudo ali naquela briga, sabe? E é entender que a questão não é essa, sabe? É um diálogo e que precisa da participação de todas, né? Que é aquela questão de não andar só, né? Tipo assim, eu sozinho ando bem, né? Eu sozinho ando bem, com vocês ando melhor. Então é essa questão, assim, de trazer os homens e mostrar que isso não é uma campanha de mulheres para mulheres, sabe? É uma campanha principalmente das mulheres, mas que os homens eles fazem parte integral assim dessa transformação, sabe? Que a transformação ela tem que vir dos homens também. Show. E aí, mano, uma última pergunta, pra gente encerrar o nosso papo aqui. Tá dando pra me ouvir? Tá, né? Aham. Você tá feliz com isso? Sendo uma liderança, sendo um homem, no espaço da PJ e podendo discutir essas coisas, podendo reconstruir, redescobrir, ressignificar o que é ser homem, o masculino, né? Assim, é uma felicidade muito grande mesmo, assim, sabe? A gente vê esse assunto em evidência, até por causa de viver, assim, algumas realidades e ver esse progresso de certa forma acontecendo, e isso vai alimentando mais ainda essa felicidade. O Lelé comentou, né, que na universidade, nos estudos na psicologia, ele teve várias companheiras ali de estudos, né, as mulheres, que são mulheres incríveis, as mulheres são incríveis, a gente vê, igual ele comentou, das invenções todas, e eu já tive uma realidade diferente nessa questão quando eu entrei para a universidade em 2015, inclusive, então a gente vê que é uma realidade que não é tão distante, óbvio que em 5 anos acontece muita coisa, mas em 2015 é ali. E no meu curso, na minha turma de 50 pessoas, entraram 2 meninas, por exemplo. E aí a questão ficava muito disso, mas é porque esse curso é para homem mesmo, sabe? Mas que curso que é para homem, que curso é para mulher, sabe? Eu acho que um curso que é para mulher é o curso que a mulher quer fazer, sabe? Então, tipo assim, não existe isso de um curso para homem, um curso para mulher, um curso mais masculino, esse tipo de coisa. E aí, com o passar do tempo, né, porque a gente parece que não vai formar nunca na faculdade, a gente vê todas as gerações passando por lá, a gente já vê que nas turmas seguintes, assim, foram aumentando o número de mulheres, esse tipo de coisa, a participação delas, inclusive, no CAs, no DA, esse tipo de coisa aumentou muito.
Então a gente vê que algum progresso está tendo e que esse progresso, sim, ele parte muito dessas discussões, sabe? Da gente colocar isso em evidência, até por essa questão das descobertas. E a gente costuma ver lá no jornal, meu avô assiste o Datena direto, aí vê direto lá, tipo, casos de violência contra a mulher, e a gente olha uma coisa que está acontecendo lá em São Paulo e não vê Sim, uma coisa que está acontecendo na casa do lado, por exemplo. sim, Então a gente poder trazer isso para nossa realidade, esse diálogo, assim, ver o que está perto da gente, sabe? Traz uma alegria muito grande, assim. sim, sim. Cara, que da hora esse papo. E, e aí a questão assim da campanha, né, das experiências está sendo uma coisa assim muito interessante, porque além de tudo, assim, além de todas essas questões da luta que a gente já vê de muito tempo, essa campanha abriu muito o espaço de descobertas assim também, sabe? Essa questão de trazer isso em evidência, esses materiais, tanto que na nossa Assembleia Arquidiocesana, né, que a gente teve no ano passado, surgiu a necessidade, assim, que foi votado pelos delegados, da gente criar um GT específico para trabalhar essa campanha na Arquidiocese, então a gente vê que é uma necessidade mesmo, assim, que é uma demanda das bases. E tá sendo uma experiência muito legal, assim, a gente fez inclusive uma reunião um pouco antes dessa treta toda aí do coronavírus, isolamento e tal, a gente fez uma reunião no grupo de remédios exatamente sobre as masculinidades, e eu fiquei impressionado como que foi um momento assim de descobertas, porque muitas vezes essa questão do machismo, assim, ela tá tão enraizada, né? A gente cresce com isso. O menino, tipo, ele tem que sair para jogar bola, ele tem que fazer alguma atividade física, gostar de futebol, esse tipo de coisa. E aí a gente vê que muitas vezes a gente cria algumas manias, né? E que isso afeta, assim, de forma negativa os companheiros, isso afeta principalmente também algumas questões psicológicas dos homens também, assim, né? Que a gente vê essa pressão, igual o Toninho falou muito bem, do machismo de homens para homens também, né? Essa necessidade de você querer mostrar sua masculinidade, mostrar que você é forte, esse tipo de coisa. E aí, tipo assim, foi um espaço muito de descoberta que aconteceu das meninas assim, do grupo comentarem algumas coisas, né, que incomodam elas, e os meninos nem sabiam, assim, sabe? Tipo, vocês falam, pra gente era uma brincadeira, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa. Então, essa campanha, assim, eu vejo que ela está sendo um momento muito de descobertas para nós também, homens, por causa dessa questão da vivência, né? Porque a gente enxerga as coisas do nosso ponto de vista e muitas vezes o nosso ponto de vista é um ponto de vista muito tranquilo, né? Muito fácil, assim, de se olhar as coisas pelo lado masculino. E aí, quando você vê que, tipo assim, as companheiras, elas apontam coisas que talvez a gente via, mas não percebia desse jeito, e é uma coisa que incomoda bastante elas, assim. Então, acho que essa campanha, tipo, ela tem muita importância nessa questão de fazer a gente se descobrir também na nossa masculinidade, o que a gente faz que talvez a gente não percebe, deixa passar e tá, tipo assim, incomodando muito, tá fazendo muito mal, tanto para as companheiras quanto para a gente também, assim, nessa questão. Entendi. E aí, gente, é isso. Isso foi um resumão, assim, né? Foi 1h45 mais ou menos de live. A gente tentou resumir aí em quase 1 hora que deu esse vídeo. Mas para ficar de arquivo, é importante a gente ter isso. Fica a reflexão de que esse espaço pode continuar aqui nos comentários. Vamos compartilhar esse vídeo para a gente poder repercutir essa discussão tão legal que foi. Surgiram alguns indicativos nessa live, né? A galera do GT da campanha já está investindo nisso. E vamos que vamos construir esse regional aí com políticas e projetos pastorais de igualdade, fraternidade e união, né? Para que todo mundo consiga ter voz, vez e lugar. Beleza? Semana que vem tem mais live, não sei o tema, mas tem mais, sempre tem 2. Então continua acompanhando a gente lá no Instagram. A internet estava ruim, mas a gente vai tentando melhorar aí, tá bom?